Olá e boas-vindas ao The Foundry by Ford College. Bom, hoje a gente tem um verdadeiro caso de detetive em mãos para nossa explicação. Nosso grande objetivo aqui é pegar aquele emaranhado de dados brutos e rascunhos e transformar tudo isso em um relatório de execução da C-Level que seja, digamos, sólido como uma rocha e, claro, totalmente validado por pares. Para quem acompanhou a nossa lição anterior sobre a construção de artefatos de análise, já ficou claro que mapeamos as suspeitas e criamos hipóteses iniciais. Mas, no universo da arquitetura da Solana, principalmente nesses conceitos avançados de execução C-Level, não dá para trabalhar só com achismos, né? Provas inegáveis são absolutamente fundamentais. Então, vamos aprender a construir essas provas hoje. Para montar esse caso à prova de balas, a gente vai seguir uma agenda bem direta. Primeiro, o desafio da validação. Depois, avaliando as evidências. Em terceiro, resolvendo contradições. 4, atualizando artefatos visuais. 5, garantindo a rastreabilidade. E, por fim, prontidão para revisão. Iniciando pela parte 1, o desafio da validação. E o subtítulo aqui já diz tudo, transformando rascunhos em relatórios defensáveis. Bom, na nossa etapa anterior, nós geramos vários diagramas e recomendações iniciais. Mas, e esse é um grande mais, essas recomendações, de forma totalmente intencional, ainda não têm uma validação final. Elas são excelentes pontos de partida, claro. O grande desafio agora é pegar os dados reais on-chain e provar que essas hipóteses realmente acontecem na execução. E para fazer isso, a gente usa a nossa principal ferramenta de investigação, o catálogo de evidências. Pense nisso como a caixa de evidências de um investigador criminal mesmo. É uma coleção de dados crus não filtrados, e cada pista dentro dessa caixa precisa ter uma etiqueta rigorosa dizendo a origem, como foi coletada e o nível inicial de confiança. É basicamente o nosso repositório de blocos de construção, que precisa ser sistematicamente autenticado antes de entrar em qualquer relatório oficial. Indo para a parte 2, avaliando as evidências. Aqui é onde a gente começa a interrogar os dados de verdade. Acontece o seguinte, não dá para simplesmente olhar para um log de transação complexo da C-Level e confiar na intuição. A gente precisa aplicar um checklist super rigoroso. O índice de validação organiza esse processo em algumas colunas-chave: ID da evidência, fonte ou arquivo, status de validação, método e as observações. Toda pista passa por um interrogatório e ganha um status oficial, que pode ser validado, parcial ou não validado. Dá para ver ali na primeira linha, por exemplo, a EV001, que ela foi confirmada como validada porque rolou um cruzamento do timestamp com a transação hash e tudo bateu perfeitamente. Já a EV017 está como parcial, porque o rastreio não foi completo, a pré-imagem está ausente. Ou seja, é uma abordagem totalmente fria, calculista e metódica. E para a gente dar esses status com total segurança, existem métodos bem específicos nesse checklist. A gente faz a corroboração por timestamp, executa cruzamentos minuciosos de logs RPC e dá aquele mergulho no rastreio a nível de código. Mas o ponto crucial é o seguinte: se for usado um script ou uma query automatizada para verificar um item, digamos, rodar um comando para extrair dados dos logs, o comando exato ou a linha de código tem que ir direto para as observações. A proveniência da evidência tem que ser tão transparente quanto a pista em si, sem atalhos. Chegamos na parte 3, resolvendo contradições. É aqui que a gente lida com as famosas testemunhas conflitantes. Olha, o que a gente faz quando duas partes do código dizem uma coisa, mas os logs on-chain contam uma história completamente diferente. Um fluxo diz A e o explorador de blocos grita B. Isso é super comum em integrações complexas. Para resolver, nós aplicamos um método cravado de 4 passos. Passo 1. Reexecutar o rastreio ou extração original com os exatos mesmos parâmetros para descartar anomalias temporárias. Passo 2. Comparar o escopo dos dados e os timestamps entre as divergências. Passo 3. Dá um confere no código de parsing, só para ter certeza de que o erro não está na formatação da nossa ferramenta. E o passo 4. Se o conflito continuar, classificar o comportamento da discrepância. É um verdadeiro interrogatório passo a passo para garantir que a contradição seja reconciliada. O diagnóstico disso precisa ser bem claro. Se a gente descobre que a contradição veio de um erro de parsing ou de escopo, a solução é quase mecânica, basta consertar o pipeline ou reanotar o item. Mas, e se o conflito for de fato o comportamento real? E se a contradição teimar em continuar lá no ambiente da C-Level? Bom, aí o trabalho é documentar explicitamente o racional de por que aqueles dois itens divergentes vão ser mantidos, e adicionar uma declaração de impacto detalhando como isso mexe com as recomendações finais do nosso relatório. Parte 4. Atualizando artefatos visuais. Hora de atualizar o nosso quadro de investigação.
Depois de interrogar os dados e resolver as contradições, tudo que foi desenhado naqueles diagramas iniciais tem que ser rigidamente ajustado para refletir a nova realidade dos fatos. Existem regras inquebráveis aqui. Os artefatos visuais só podem refletir rastreios validados ou formalmente reconciliados. Se for estritamente necessário colocar um elemento que tem apenas uma evidência parcial, ele precisa ter uma notação gráfica muito, mas muito clara, indicando incerteza. E, claro, tags de versão devem ser aplicadas em todos os diagramas, mantendo a terminologia do texto perfeitamente consistente. Lembre-se, um diagrama de arquitetura não é uma arte solta, ele é a representação topológica exata das evidências que a gente tem. E agora a parte 5, garantindo a rastreabilidade, a cadeia inquebrável de evidências. Essa etapa é o coração de toda engenharia de análise. É preciso forjar uma cadeia que não quebra, porque não dá para dar saltos lógicos ou chutes educados num documento técnico desse nível. Todo argumento tem um caminho exato. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Passo 1. Temos uma recomendação num relatório. Essa recomendação tem que apontar inexoravelmente para o passo 2, o ID da evidência, que é o dado validado lá no nosso catálogo. E esse ID tem que remeter direto ao passo 3, a pergunta de escopo inicial que as partes interessadas fizeram. É uma ponte contínua, sem quebras entre a sugestão que a gente dá, o fato que sustenta essa sugestão e o problema de negócios que originou tudo. Sabe, se for para levar apenas uma única ideia da nossa explicação de hoje, que seja esta. A validação é um processo auditável. Todo item precisa de um status, de uma proveniência e de uma ação registrada. Em várias análises que vemos nos programas da Ford College, trabalhos muitas vezes geniais acabam falhando na revisão final por bobeira, simplesmente porque pularam a documentação. Se o fato não está documentado no registro de validação, para nós ele não tem peso nenhum. É essa disciplina rigorosa que separa um palpite otimista de um diagnóstico de arquitetura verdadeiramente profissional. E finalmente a parte 6, prontidão para a revisão. É aqui que preparamos tudo para o veredito final. Com a nossa cadeia de evidências blindada, a gente transforma aquele rascunho em um pacote completo, pronto para encarar os engenheiros e arquitetos que farão a revisão por pares. E a barra é bem alta, viu? Exige-se que pelo menos 95% de todos os itens do catálogo estejam validados ou marcados como parciais, com um plano de mitigação muito bem definido. A regra de ouro é absoluta. Nenhum item classificado como de alto impacto pode ficar como não validado. Além disso, o registro de ações tem que estar completinho, com a seção de assinaturas formatada. Só depois de ticar todas essas caixas é que nosso trabalho de análise tática realmente se encerra. E para fechar, eu deixo esta provocação. O que torna um argumento técnico verdadeiramente inegável? Olha, a resposta com certeza não está em usar as palavras mais difíceis. Está em aplicar exatamente esse processo que vimos hoje, validando cada peça do quebra-cabeça on-chain com paciência cirúrgica. Transformar um rascunho inicial em uma conclusão defensável e indestrutível é a verdadeira marca registrada de quem domina a execução C-Level em alto nível. Bom, a jornada de aprendizado não precisa parar por aqui. Recomendo muito acessar o site ford.college para descobrir mais sobre a análise compreensiva da execução C-Level e ter acesso a recursos vitais para se aprofundar na Web3. Muito obrigado por acompanharem nossa investigação técnica de hoje e até a próxima análise.